Olá, tudo bem? Eu me chamo Adson Buriol Zanuso, sou seminarista da comunidade católica Shalom. E nessa última semana do mês da Bíblia, a comunidade oferece esse momento de reflexão sobre o Evangelho de cada dia. Estamos na sexta-feira e o Evangelho de hoje é fantástico. Está no capítulo 9 de São Lucas, do versículo 18 ao versículo 22. Então você vai pegar sua Bíblia, dá um pause aqui no vídeo. E agora que você está com a sua Bíblia na mão, você já pode pegar e abrir lá. Lucas 9, 18 a 22. Que nosso Senhor nos ajude mande o seu Espírito de amor sobre nós, para que nós possamos, com retidão de coração e amor, escutar em paz a sua santa palavra. Certo dia ele orava em particular, cercado dos discípulos, aos quais perguntou: quem sou eu? No dizer das multidões, os discípulos responderam: João Batista. Outros, Elias. Outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus replicou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: o Cristo de Deus. Jesus, porém, proibiu-lhes severamente anunciar isso a alguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, sempre quando a gente tem assim, o versículo 18, ele é muito importante. Ele diz o seguinte: certo dia, ele orava em particular, cercado dos discípulos. Toda vez que você vir, principalmente no Evangelho de Lucas, a expressão ele rezava em particular, meu amigo, te prepara, porque vai vir uma coisa grande. Batismo veio assim. O chamado dos discípulos veio assim. A transfiguração veio assim. A coragem para a paixão, quando ele sua sangue no Getsemane, veio como? Ele rezando em particular. Então, um segredo para você, nas próximas vezes, caso a gente não esteja juntos, para eu te recordar. Quando você vir a palavra Jesus orava em particular, te prepara, porque depois vem uma coisa que vai mudar a vida, como mudou. Jesus estava ali, estava no meio, lá, rezando, discípulo ao redor. E Jesus para tudo depois de rezar e pergunta: quem sou eu no dizer das multidões? Se a gente pegar a liturgia de ontem, de quinta-feira, vai ser a mesma coisa que Herodes pensava. Ou seja, era comum lá na Galileia, no norte de Israel, no tempo de Jesus, um cara que estava expulsando demônio, ensinando a galera toda, dizendo que a nova família dele era aqueles que escutavam a sua palavra, colocavam em prática, ele que perdoava os pecados, que era uma coisa que só Deus podia fazer. Ele diz: eu vou ter que ir para Jerusalém. Que está lá no versículo 51 do capítulo 9. Jesus tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. E aí Jesus pergunta, depois de conferir com o Pai no Espírito, chegou a hora, né? Porque quando reza é isso, Pai Jesus. É uma união profundíssima, íntima com o Pai no Espírito, para dar passos na vida terrena dele. E aí ele diz: chegou a hora de eu retirar dos discípulos a resposta de quem eu sou. Porque o povo todo que conhecia os milagres e o ensinamento de Jesus, via ele como um grande profeta, fazedor de milagres, como era João Batista, um grande profeta que reconduziu o povo de Israel ao verdadeiro amor a Deus, que era Elias, ou algum dos antigos profetas que recordava sempre essa relação entre um Deus que atua na história e vai chamando o seu povo à conversão e a um relacionamento de amor
Se a gente for pegar, por exemplo, o profeta Oséias, ele reconduz dentre tantas coisas, um relacionamento de Deus com o seu povo, seja esponsal, seja filial. Mas Jesus replica depois que os seus discípulos falam: e vós, quem dizeis que eu sou? É bonito porque quando Pedro fala isso, claro que gera, e nos outros evangelhos vai dizer: bendito és tu, Pedro, porque foi o meu Pai quem te revelou isso, e ainda digo mais, as chaves da igreja estão sobre ti, e demônio nunca vai se sobressair sobre ela, aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu e tudo. Mas o capítulo 9 de São Lucas, ele está muito mais interessado não em dar uma ideia também da igreja, como foi o capítulo, se não me engano, 9 de São Mateus também. Ele tem a necessidade de colocar na voz de Pedro o maior ensinamento possível que aqueles discípulos poderiam ter depois de já uma convivência longa com Jesus. Tu és o Cristo de Deus. Jesus, naquele tempo, não era conhecido como Jesus Cristo, como hoje nós conhecemos. Esse nome composto, ele foi assimilado já no tempo do Evangelho, mas ao longo da história da Igreja, para nos dar a real dimensão de quem é Jesus, o homem nazareno, e Cristo, o ungido, a figura de Deus, Deus feito homem. Então, Jesus Cristo, nós o conhecemos justamente para nos dar essa certeza absoluta da figura de Jesus, do homem Jesus que é homem e Deus. Quando Pedro fala, tu és o Cristo de Deus, ele está dizendo, Jesus, eu sei que tu é o cara que desceu dos céus, tu és o prometido, tu és aquele que veio salvar a Israel, tu és aquele que veio para nos dar uma vida, uma liberdade, para libertar o povo de Israel da sua opressão. Mas Jesus diz, melhor vocês não falarem isso. No Evangelho de São Lucas, Jesus vai anunciar 3 vezes a sua morte e ressurreição. Uma durante a transfiguração, que no Evangelho de São Lucas, Jesus está falando com Moisés e com Elias, transfigurado, falando sobre a sua morte de cruz. Outra durante o caminhar para Jerusalém, na viagem. Só que aqui Jesus, ele já manda a real logo. Quando a gente escuta a palavra de Jesus, a real vem que é uma beleza, assim. Ele diz, gente, eu sou o Filho de Deus, sim. Aí Jesus fala, é necessário que o Filho do Homem... Se você quiser saber quem é mais a figura do homem, vai para Daniel 7. Lá vai ter a figura esperada do Filho do Homem, que é uma figura humana e divina, que vem no período da apocalíptico segundo Israel. É aquele que virá antes da manifestação final de Deus na história. Por isso que Jesus fala tanto Filho do Homem. É uma das interpretações possíveis e é a que eu mais gosto. Quando Jesus fala é necessário, ele está dizendo que não existe outra alternativa que não seja essa. Não é só uma coisa necessária, mas eu posso viver sem isso. É uma coisa indispensável, essencial. É necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelas autoridades, seja morto e ressuscite no 3º dia. Gente, os discípulos não entenderam porcaria nenhuma aqui. Certo? Não entenderam. Eles estavam conseguindo entender que aí tinha um Messias. Uma pessoa, um homem que era Deus, que os escolheu. E que rezava ao Pai, e que fazia milagres, e que mandava eles para a missão, e os demônios saíam quando eles proclamavam a palavra de Deus e proclamavam o nome de Jesus. Os discípulos não tinham ideia do que era efetivamente Jesus. Eles estavam descobrindo. Mas Jesus, quando tem a certeza de que através de Pedro, que é o porta-voz do grupo, todos entenderam que ele é o Messias aguardado, ele já vai falar, olha, eu sou o Messias aguardado, mas que vai fazer com que todos vocês sejam filhos de Deus Pai, que todos vocês sejam uma só carne comigo e que sejam um só coração como igreja, e que eu vou salvar vocês
através de uma das coisas mais cruentas, tristes e duras que aconteceram na história, que foi a sua morte. E depois o acontecimento mais esplêndido, que dá força a toda a nossa esperança e nossa alegria, a sua ressurreição. Meus irmãos, que nesse momento de oração você seja extremamente livre. Não sei se você está nesse momento que você está descobrindo que Jesus é o teu Deus. Não sei se você está num momento agora em que você está descobrindo que Jesus sofre. E você também sofre muito. Eu não sei se você está num momento em que você ainda está achando que Jesus só é um profeta ou um tal de João Batista que faz milagres. Aqui, se relacionar com ele ou não muda tanto efetivamente na sua vida, porque você ainda faz muitas coisas e se garante muito bem por ti mesmo. Eu não sei como é que você está hoje, mas reze, fale com Deus, porque com certeza Ele, por meio de Jesus no Espírito hoje, te fará perceber e viver grandes coisas. Seja descobri-lo como Deus da sua vida, seja descobrir o poder salvífico do sofrimento e morte, seja se alegrar com a ressurreição, ou seja, perceber vida e milagres onde não existia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom.